Olá, ouvintes, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast especial da ANBC. Hoje nós temos a honra de receber o Elias Sfer, presidente da ANBC, a Associação Nacional dos Birôs de Crédito, e também do INDC, que é o Instituto Nacional da Democratização do Crédito. O Elias também é representante da América Latina no Comitê de Crédito do Banco Mundial e participa de organizações associadas ao crédito em diversas partes do mundo. A Alacred na América Latina, a Axis na Europa e a BIA na Ásia, onde são discutidas as melhores práticas de crédito. Elias, seja muito bem-vindo. Você tem um sólido histórico na condução de negócios, uma experiência multicultural e hoje eu acho que você pode compartilhar esse conhecimento com a gente. Ótimo, Renato. Obrigado aí pela introdução. E é um prazer estar aqui com vocês discutindo crédito, porque crédito é uma força impulsionadora da economia e de bem-estar social. Justamente. E Elias, eu estava pensando, enquanto a gente estava aqui debatendo o nosso roteiro, do quanto esse podcast é um letramento financeiro. Né? Ele é extremamente didático, vocês acompanhem, vão perceber isso e vai ajudar a traduzir esses conceitos complexos com uma linguagem mais simples. Então, antes da gente começar, minha primeira pergunta é: conta um pouco mais sobre a ANBC e também sobre a sua missão. Olha, a ANBC é a Associação Nacional dos Birôs de Crédito, congrega os 5 birôs de crédito, que são a COD, a Serasa Experian, a Boa Vista Equifax, a TransUnion e o SPC Brasil. E essa associação ela tem por missão fazer interface com várias partes relacionadas e trazer a sustentabilidade do crédito através de melhores condições, através da transparência das relações entre o credor e o tomador de crédito. Ótimo. Eu estava pensando sobre educação financeira, como eu falei agora no início, e me corrija se eu estiver errada, eu entendo que o Brasil vive um momento de aumento do acesso ao crédito e também, ao mesmo tempo, do crescimento do número de inadimplentes. Então, por isso é tão importante esse letramento financeiro, essa educação financeira. Mas por que ela, além de tudo, é tão importante no Brasil nesse momento de mundo? Olha, a educação financeira ela é fundamental em qualquer instante de uma sociedade. A educação financeira é um instrumento que vai ajudar a você lidar com recursos financeiros e, com isso, tirar o maior benefício deles de uma maneira que ela seja sustentável e que ela seja natural e que ela seja engrandecedora da sua missão, dos seus desejos e dos seus planos de vida. Aí a gente pensa, né, quanto tempo demorou para a gente falar de educação financeira nas escolas, né? E para crianças, para adolescentes. Agora a gente entende que ganha espaço, debate político, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Olha, a educação financeira ela entrou no radar outra vez, ela já existia muito tempo no passado. As pessoas, né, com mais de 50 anos passaram na parte, né, de segundo grau, em que se tinha o clássico, o científico Sim. e o normal. E as normalistas tinham a economia doméstica. Então, teve, em certo ponto, numa educação específica, mas hoje ela é transversal. Ela deve começar desde o início em casa e ela segue, né, através de conceitos. E a escola é importante porque traz um ordenamento cognitivo desses conceitos, estrutura direitinho, e com isso a pessoa consegue lidar com o crédito, entende como ele funciona e realmente pode se beneficiar o máximo possível desse instrumento. Eu vou pegar o gancho do que você falou, porque minha mãe foi normalista e ela teve acesso a essa disciplina. Eu já não tive. Não tive, né? Ali nos anos 90, em que eu estudei, 2000, não tive acesso. Então, acho que me faltou bastante letramento nesse sentido. Já a minha filha, hoje em dia, já aprendeu a investir com menos de 20 anos. Ou seja, que bom que a gente voltou a falar realmente disso. Se a gente pudesse elencar, Elias, as principais lições que a gente deve ensinar às crianças sobre dinheiro, quais seriam para você? Olha, eu diria que dinheiro, primeiro, é um recurso que é conquistado,
O dinheiro é um instrumento para que você possa realizar os seus desejos e os seus planos de vida. E o dinheiro, ele não aceita desaforo. O que eu quero dizer com isso? Né? Lide com ele corretamente, que ele vai te beneficiar. Sim, e quando nós somos didáticos, enfim, ali ensinamos diariamente para as crianças um tema técnico e, como você mesmo disse, é sensível, é um tema sensível falar de dinheiro, né? Muitos adultos ainda têm muita dificuldade, mas que as novas gerações, então, entendam por quê. Porque se nós temos uma questão de crédito que atinge diretamente milhões de brasileiros, é fundamental que isso seja trazido de uma maneira... Eu gosto da palavra sensível, dessa qualidade, sensível para as crianças, ao mesmo tempo objetiva e direta. É muito por esse caminho, né? Perfeito. Olha só, eu vejo a geração nova, às vezes, tendo a preocupação porque tem dinheiro, né, sentindo às vezes mal. A prosperidade é um bem, não é um mal. Né? Ter dinheiro e ser próspero faz parte da natureza da vida. Tá certo? Sim. Né? Então, ser próspero não deve gerar sentimento de culpa. Tá certo? Tá. Então, lidar com o recurso e ter o recurso é um instrumento que você tem nas suas mãos para poder fazer uma série de coisas, inclusive não só pessoais, mas sociais. Justamente. E econômicas como um todo. Justamente. E aí, isso me dá o gancho para falar sobre tecnologia, sobre acesso ao crédito, porque com esse avanço da tecnologia, que, enfim, agora é diário, a gente já não tem mais muito como medir esse avanço, o que mudou na forma como os dados dos créditos são analisados? O que se tem, a partir da década de 60, a civilização ganhou uma dimensão digital. O mundo começou a se digitalizar, ou digitizar, né, sendo mais tecnicamente preciso. Sim. E com isso, essa nova identidade começou a aparecer no mundo virtual. E com isso, qual foi o benefício disso? Primeiro, a disponibilidade de dados, que são muito relevantes à análise comportamental com relação ao crédito, e que os birôs realmente usam isso para fazer as suas análises e suas ferramentas. E, ao mesmo tempo, através das plataformas, isso aí se democratizou e ganhou escalabilidade. Novos instrumentos de créditos foram criados, novas operações financeiras foram também criadas para poder alavancar essas novas operações, e com isso a disciplina do crédito evoluiu e hoje tem uma penetração maior e tem um impacto maior. Foi muito bom você trazer essa perspectiva histórica para a gente da tecnologia, né? Muita gente não consegue entender que vem lá da década de 1960. E aí vem uma pergunta inevitável da minha parte. É positiva a nossa perspectiva para os próximos 10 anos em relação ao crédito no Brasil e no mundo? Eu acho que então existe uma perspectiva fantástica, principalmente o Brasil. A relação crédito-PIB, né, nos Estados Unidos é cerca de 200%, e no Brasil é 54%. Nós temos espaço para quase quadruplicar esse volume de crédito e trazer esse impacto muito mais presente na sociedade como um todo. O uso da tecnologia, ela traz expansão, ela traz visibilidade para crédito, ela traz também uma precisão maior na avaliação e nas relações, e ela tende a caminhar para romper fronteiras. Por exemplo, daqui a pouco eu posso pegar um crédito em Singapura. Com as moedas digitais que estão vindo por aí. Daqui a pouco precisa um tempo assim para gente. Para mim podia ter sido ontem. Talvez nos próximos 3, 5 anos? Nos próximos 5, 7 anos, por aí devemos caminhar para essa trilha em que o crédito se globaliza. Sim. Mas para isso, veja se eu estou correta, o acesso à informação de qualidade ele é fundamental para empoderar esse consumidor e promover essa inclusão financeira. E por isso que nós precisamos tanto desse letramento. Em alguns momentos, como você disse, puxar um pouco a sua fala, há um certo desconforto de falar em dinheiro. E em outros momentos, há uma certa preguiça de estudar o assunto que é fundamental na nossa vida.
Olha, para a gente ter uma segurança e uma boa perspectiva, a gente tem que trabalhar num tripé. O crédito tem que ser responsável, eu não posso dar crédito para quem não pode receber, não tem condição de pagar. O consumo tem que ser consciente, aí entra o elemento da educação financeira Uhum. e a visibilidade para crédito. Quer dizer, as pessoas, devem ter visibilidade para crédito e aí entra os birôs de crédito. Então, nesse tripé, ele traz o equilíbrio, traz a sustentabilidade de uma operação de crédito. Porque muitas pessoas confundem crédito com renda. E qual é a diferença básica? Renda é o que você realmente afere, né, da sua atividade na sociedade, Uhum. tá certo? Tá. O crédito, ele é um complemento, uma necessidade que você tem. E o que é o crédito, no fundo? Isso aí nasceu há 3.500 a.C., na Mesopotâmia, né, no Oriente Médio. E o que é, no fundo, o crédito? O crédito é aquela pessoa ou aquela entidade que tem recurso e pode dispor, e aquela pessoa ou aquela entidade que precisa de recurso e não pode esperar. Essa relação existe há mais de 5.000 anos. Eu fiquei parada esperando porque é uma perspectiva histórica muito importante para a gente entender algo. Você vê, é um assunto complexo, mas que com uma linguagem acessível, como a sua, Elias, a gente consegue se inserir, né, nesse contexto. Elias, aprofundando, queria que você falasse um pouco do panorama do crédito no Brasil hoje, 2025. Olha, a gente, como comentei anteriormente, nós temos uma penetração ainda abaixo de 54% com Uhum. relação ao PIB. Nós temos vários instrumentos que têm alavancado o crédito. A negativação, por exemplo, é um instrumento muito importante e é um instrumento que as pessoas às vezes não entendem o impacto positivo que ele traz. Quando uma pessoa negativada, que é a negativação? Realmente é quando um credor resolve fazer um apontamento nos birôs de crédito, né, Uhum. sobre um compromisso financeiro pendente. Quando isso acontece, cerca de 35% das pessoas acabam pagando, porque perderam, escapou, e com isso ajuda, inclusive, o hábito, né, de acompanhar suas contas e não deixar atrasar. Segundo, quando recebe uma negativação, é um recado que o credor quer conversar com você. Em vez de você fugir, você devia procurar para renegociar, repactuar. E o terceiro, a negativação, ela traz uma visibilidade na avaliação para te prevenir até de você futuramente ficar superendividado. É como se eu estivesse na recuperação. Lembra lá Exatamente. no nosso processo escolar? Eu estou na recuperação, estou sendo alertada, É né? isso, é um instrumento realmente que traz uma visibilidade boa sobre Sim. comportamento, embora agora nós temos o cadastro positivo, que, aliás, o nosso modelo no Brasil foi considerado benchmark internacional. Me conta um pouco sobre o cadastro positivo, por favor. Olha só, o cadastro negativo, ele é a sua fotografia. O cadastro positivo é o seu filme, pega o histórico do teu comportamento, e o histórico tem um peso muito maior do que uma fotografia, né? O histórico, o filme, né, te fala muito mais de você do que uma foto. Sim. Então, o cadastro positivo, ele entrou no Brasil fazem 5 anos, e nesse processo, a nota de crédito, que é aquela pontuação que vai de 0 a 1.000, que todos os consumidores podem consultar gratuitamente nos birôs, 78% da população, a nota de crédito subiu, trazendo melhores condições de crédito. E nesse processo todo, quem é o motor por trás disso aí? São as fontes que compartilham as informações, as fontes são instituições financeiras, as telecomunicações, as utilidades dizendo seriam a energia elétrica, água, saneamento e gás. E o motor por trás são os birôs, porque através de receber esses dados, ele consegue fazer uma avaliação mais precisa e, com isso, ele traz uma transparência tanto para o credor, para o consumidor ou empresa que está tomando crédito. Então, eu incentivo todos a consultar a sua nota. Sim. Ali tem uma série de instruções de por que a sua nota está do jeito que está,
E também tem recomendações do que fazer para melhorar. 84% das pessoas que entraram e seguiram, a nota melhorou. Olha que interessante, né, Elias, você falou algumas vezes a palavra comportamento. É sobre comportamento, é sobre o nosso comportamento, como cidadão mesmo, né. Então, nossa, eu não sabia disso, Hum, de todo da parte negativa e da parte positiva, e o quanto é bom a foto e o filme. A analogia é excelente, né, para a gente se entender. e é importante também ter claro que crédito não é direito, crédito é concessão. O que eu quero dizer com isso? O crédito tem que ser conquistado pelas duas partes. O credor tem que conquistar o consumidor ou a empresa. Sim, O consumidor e a empresa também têm que conquistar o credor através de uma boa nota de crédito. E é essa relação de transparência que é saudável e traz a sustentabilidade do crédito. perfeito. Queria entrar um pouco, nessa sua experiência com entidades internacionais, para a gente entender quais são as tendências próximas, Brasil, mundo. Bom, um grande fenômeno que tem entrado aí realmente é a inteligência artificial. Uhum, Ela tem entrado e trazido uma série de benefícios no seu impacto, não só nos birôs de crédito, também para os credores e também para os consumidores, as pessoas, a sociedade como um todo. Através dela, a gente consegue fazer modelos mais precisos e, através dela, a gente consegue dar visibilidade para crédito para as pessoas que têm pouca informação, uhum. tá certo? E aí a gente consegue capturar um comportamento com relação ao crédito e ela também otimiza o processo, reduzindo o custo. Ao mesmo tempo, ela traz uma série de necessidades, né, do uso responsável de uma ferramenta que tem um grande poder de uso das informações, que ela seja usada realmente com um objetivo e um princípio específico. Ótimo. Elias, gostaria que você comentasse o que é a nota de crédito e como é que ela é constituída. Olha, você mencionou no começo da nossa conversa, né, da escola, a Sim. nota de crédito é o seu boletim, tá Hoje a gente certo? está na linguagem escolar, né? Eu já falei de recuperação, da normalista, Isso. Então, a justamente. nota de crédito é o seu boletim. E às vezes uma negativação, a prova que você foi ruim, Uhum. e o cadastro positivo mostra que você fez várias provas, né? Você tem a oportunidade de mostrar outras provas que foram boas. Ah, E com sim. isso você equilibra e traz realmente uma melhor avaliação do seu comportamento. E aí sua nota vai de 0 a 1000. Então, Todos nós na sociedade temos uma nota de crédito? Todos nós todos que, adultos, digo. sim, todos que têm os dados no Bureau de Crédito têm. Tá. Então é muito importante que você até verifique se você tem os seus dados no Bureau de Crédito, porque o credor geralmente consulta. E se ele não te encontrar lá, ele fica na dúvida. Poxa, essa é uma informação excelente, porque eu mesma não sei. Você não sabe sua nota? Não sei, eu não Então sei. fica uma lição de casa, já está falando de escola aí. Ó, olha aí. Posso pedir então mais uma orientação, mais uma dica? Não tem como não falar de fraude nesse momento, até com o avanço da tecnologia, a democratização dos dados. Como evitar fraude na tomada de crédito? Nós temos alguns passos básicos? Olha, é importante você verificar onde você está comprando, né, verificar se você está comprando online, se é um site seguro ou não é seguro, você verificar as informações. E o que é importante, os birôs também têm um processo de monitoramento do seu CPF. Uhum. Então, toda vez que alguém consulta o seu CPF, a ferramenta manda um sinal no seu celular, fala, seu CPF foi consultado em tal empresa ou em Ah, tal site. excelente. Aí você pode saber, puxa, eu não estou comprando. Por exemplo, eu estou aqui e o meu CPF foi consultado numa compra num shopping center lá em João Pessoa, na Paraíba. Falei, puxa, mas eu estou aqui fisicamente. Quilômetros de distância. Então, Sim, certamente é uma fraude, e aí sim. você pode tomar as ações e os birôs também orientam o que fazer. Mais uma pergunta, que ela é um pouco genérica, mas eu acho que você vai trazer uma perspectiva fundamental aqui para a gente. Qual é a ligação da economia com o crédito? Olha, a economia, ela acelerando, tá certo? Ela geralmente cria riqueza
distribui riqueza e, com isso, o consumo sobe, o consumo e os investimentos também sobem para suportar o consumo. Sim. E muitas vezes o consumo e o investimento ele é alavancado pelo crédito. E o crédito, por sua vez, é um viabilizador, porque se ele não viabiliza a operação econômica, tá certo? Ele não alavanca a economia. E com isso as sociedades crescem se alavancando em cima do crédito, como exemplo dos Estados Unidos. Nós temos 200% de relação crédito-PIB, a economia é exuberante. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o uso do crédito é 2 vezes maior do que a riqueza produzida. Ou seja, diálogo direto. É isso aí. Para a gente terminar, Elias, gostaria muito de primeiro agradecer por você ter compartilhado essas informações valiosas, didáticas. Foi um podcast absolutamente didático. Mas antes da gente encerrar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para os nossos ouvintes. Nós estamos antes do meio do ano, né? Então a gente ainda tem muito tempo pela frente para acertar, para ter uma nota boa, uma Claro. nota de crédito positiva, para a gente olhar esse nosso boletim e entender como é que o nosso comportamento está. Queria que você deixasse essa mensagem. Olha, antes de mais nada, zele pelos seus compromissos de crédito, pague em dia, tá certo? Se você tem mais que 30% da sua renda líquida em pagamentos de crédito, você já está na zona de perigo, Sim. tá, de ficar inadimplente. Então, poupe, porque você, durante a sua vida, você pode ter acidentes, né, de necessidades ou algo que você precise, e o crédito e ter realmente recurso ele é importante. E a outra coisa importante é acompanhe a sua nota de crédito nos birôs, vejam ali as instruções, porque ali eu diria que é uma educação financeira, em vez de alopática, é homeopática, é dada por dose, ela é direta e você seguindo as orientações, com certeza você vai se reeducar com relação ao uso do recurso e a sua nota vai melhorar e você vai ter mais acesso e a prosperidade começa a entrar na sua rota de vida. Te agradeço muito, Elias. Eu tive uma aula de educação financeira hoje, de crédito. Espero que você tenha aproveitado, você que está nos ouvindo, que está nos assistindo. Nós agradecemos. Eu sou a Renata Flores, sou jornalista e te espero na próxima.